3 coisas para você não fazer em uma entrevista de emprego. E aí, galera, eu queria saber de vocês aí. Vocês têm dificuldade no processo de entrevista? Quem aqui tem dificuldade no processo de entrevista, de valorizar suas principais histórias, de saber exatamente o que falar para poder chamar a atenção do recrutador, do gestor, de outras pessoas que estão aí fazendo o processo seletivo de vocês? Ó, eu sempre faço entrevista. Sempre, sempre, sempre. Para quem não me conhece, eu sou recrutador. Eu toda hora estou fazendo entrevista ali, seja com meus alunos mentorados, a galera que faz parte dos meus programas, do PRH, da CRH, os meus programas de mentoria, e também como empresário, fazendo entrevistas para aí a minha empresa Ricarreira. E eu separei aqui 3 coisas que normalmente não são meus alunos, tá? Os meus alunos não erram com isso, não. Mas normalmente as pessoas que eu entrevisto como empresário, como recrutador, como gestor, elas cometem de erro. Aí eu queria ver vocês aqui, ó, a Su, o Gabi, que estão botando aí que tem dificuldade, se vocês estão cometendo esses erros aqui na entrevista. E aí vou separar aqui, ó. Primeira coisa aqui para vocês não fazerem na entrevista de emprego é não pesquisar sobre a empresa. Quando vocês vão para um processo de entrevista de emprego, vocês pesquisam sobre a empresa de vocês? Isso aqui é básico, gente. É super básico. Tem que pesquisar. Você tem que saber a missão, tem que saber a visão, tem que saber os valores da empresa, tem que saber quantos funcionários tem lá na empresa no LinkedIn. Você tem que ver lá o site institucional da empresa, tem que olhar a página do LinkedIn, tem que ver se a empresa tem Instagram, tem que pesquisar. Não faz sentido você ir para uma entrevista se você não sabe ali o que vai te encontrar. Só que tem um ponto, né? Tem gente aí, alguém já fez entrevista que foi com Headhunter, que foi consultoria de recrutamento e seleção? Se você já fez, às vezes, esses profissionais, eles não avisam para qual empresa você está fazendo o seu processo seletivo. Se isso está acontecendo com você, de você estar sendo chamado, mas você não sabe qual é a empresa para qual você vai fazer a entrevista, tenta perguntar para esses profissionais. Tenta perguntar ali para o recrutador, para o profissional de RH, qual é a empresa que você vai fazer a entrevista, para você se preparar, minimamente. Porque se a gente não pesquisa aí sobre a empresa, a gente vai chegar e não vai saber qual história contar que faz sentido para aquela empresa. Porque a história que você vai contar para cada entrevista vai ser diferente. Para uma empresa vai ser uma história, para outra vai ser outro, enfim. Então, é importante que vocês pesquisem aí sobre a empresa. Segundo erro que eu vejo muita gente cometendo nesse processo de entrevistas é o quê? A pessoa passar dos 2 minutos. Vocês já ouviram falar sobre a regra dos 2 minutos? Quando a gente está no processo de entrevista, cada resposta, ela não pode passar de 2 minutos. Então, se o seu recrutador perguntar, fale sobre você, você não pode passar de 2 minutos falando sobre você. Ah, Rick, mas aí vão ter experiências lá do meu passado que eu não vou conseguir trazer. Exatamente, porque provavelmente não é relevante. Ah, Rick, mas aquele curso que eu fiz lá na Udemy, na Loura, eu não vou conseguir contar. Óbvio, porque talvez não faça tanto sentido ali para caber no período dos 2 minutos. O que vocês vão trazer? Seu MBA que você fez, você vai trazer ali sua formação, sua pós-graduação, caso você tenha. Você vai trazer nesses 2 minutos as suas experiências mais relevantes, nas empresas mais relevantes para aquela vaga. Você vai trazer ali, talvez, os seus objetivos de carreira. Tudo isso em 2 minutos, tá? Vocês estão respeitando a regra dos 2 minutos ou não? Quando eu faço entrevista com a galera que para a empresa Ricarreira, tem um bocado de gente que, mesmo postando conteúdo aqui na internet, tem mais de 1.700 vídeos gratuitos. As pessoas não pesquisam sobre a minha empresa Ricarreira. As pessoas não se preparam, não respeitam a regra dos 2 minutos e fazem entrevistas desorientadas. Entrevistas sem estratégia. Mesmo eu abrindo o jogo e falando, assiste meu canal do YouTube, vai lá, antes de você fazer a entrevista para a empresa Ricarreira, se prepara com os meus vídeos gratuitos. E a pessoa não se prepara. A pessoa não respeita a regra dos 2 minutos. Então, cuidado com isso. Vocês aí que estão aqui, cheguei, a galera tá chegando aí, Fabiano, a Edi, que legal. A Tami tá chegando, que legal. Vocês que estão aqui, normalmente, as respostas de vocês, elas ficam mais ou menos em quanto tempo? Bota aqui nos comentários para poder saber, tá? Quando a gente fala dos 2 minutos, não necessariamente precisa ser exatamente cravado os 2 minutos. Tem uma margem de erro ali, 1 minuto e 30 a 2 minutos e 30. Se você tá ali falando menos do que 1 minuto e 30 nas suas respostas, você não está trazendo pontos que são relevantes para o recrutador, para o gestor. Você está deixando de falar coisas importantes. Se você passa de 2 minutos e 30, você provavelmente está falando coisas que são irrelevantes para esse primeiro momento. Então, toma cuidado com isso, tá? 5 a 7 minutos, Gabi? Que isso, rapaz? Vamos mudar isso. Fabiano, 3 a 4 minutos. Nossa Senhora.
Nossa senhora. Bom dia, Ri. Eu busco falar mais sucinto, não me delongar. Perfeito. É isso que a gente tem que fazer. Cuidado, tá, gente? 2 minutos, 2 minutos. A gente tem aqui na nossa mentoria um processo que a gente tem que se chama Entrevista 360. É um aluno entrevistando o outro para a gente poder dar feedback tanto para quem entrevistou quanto para quem está sendo entrevistado. E todo mundo ali respeita a regra dos 2 minutos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vocês precisam respeitar essa regra também. Não passem disso. Se você está passando, é porque você não dominou o conceito de trazer somente suas melhores histórias, tá? Eu acho que falo bem menos do que 2 minutos. Ó, se é bem menos, tem que tomar cuidado, porque talvez tem coisas ali que o recrutador gostaria de ouvir isso e você não está trazendo, tá? Então, vamos tomar cuidado com essas coisas. E aí, o terceiro erro que eu vejo muita gente fazendo no processo de entrevistas é fazer perguntas bestas no final da entrevista de emprego. Fazer perguntas bestas mesmo. Quais são as perguntas que vocês fazem no final de uma entrevista de emprego? Bota aí nos comentários que eu quero saber. E aí, o que é pergunta besta aqui para mim, tá? Por exemplo, uma pergunta desnecessária para você fazer. Quais são os benefícios da empresa? Cara, para que você vai fazer esse tipo de pergunta já no início de um processo seletivo, se você nem sabe se aquela empresa realmente é a empresa que tem uma estratégia alinhada com o que você quer, os seus objetivos de carreira, se você não sabe se a cultura de fato da empresa é o que você gosta. Então você vai falar de coisas que um slide poderiam responder? Coloca na cabeça uma coisa, tá? Se a sua pergunta poderia ser respondida por um slide, a sua pergunta é uma pergunta besta. Se o recrutador puder mandar um slide para você com os benefícios, você fala, cara, para que eu vou perguntar isso se eu posso perguntar isso depois ali no chat do LinkedIn? Se eu posso perguntar depois ali no processo do e-mail, no WhatsApp, enfim. Então, cuidado para que você não faça perguntas extras. Por quê? O ideal é que no final da entrevista você conclua a entrevista com a cereja do bolo, trazendo perguntas inteligentes, fazendo perguntas sobre a visão de negócio da empresa, sobre a estratégia da empresa, algo que vai valorizar o que vocês estudaram. Então, toma cuidado, porque fazer perguntas bestas vão fazer com que vocês sejam mal avaliados. E tem muita gente que acha que essa parte da entrevista você não está sendo avaliado, mas você está sendo avaliado sim. Cuidado para não parecer que você está sem interesse de fato em entrar naquela empresa. Então você tem que mostrar que você está interessado em conhecer mais da empresa, conhecer mais do desafio, conhecer mais da cultura da empresa, conhecer mais as pessoas. Você tem que mostrar interessado. Se você não mostra interessado, por que eu vou te contratar? Tem outras pessoas que estão mais interessadas do que você na nossa empresa, na nossa vaga. Então, toma cuidado com isso, tá? Ó, quais são as oportunidades de crescimento e o que esperam da minha contratação? Esse processo de perguntar o que esperam da minha contratação tem que ter muita ali jogo de cintura, porque dependendo ali, os recrutadores e gestores não gostam desse tipo de pergunta. O que você espera de mim? E tal. Mas é uma pergunta ok, tá? Não acho que é uma pergunta tão ruim, não. Só tem que fazer uma leitura de cenário. Eu pergunto o que a empresa espera do profissional nessa contratação. Aí, ó, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes pode ser muito invasivo esse tipo de pergunta, tá? Bom dia, caso o recrutador peça proteção e não tiver citado benefícios, aí podemos perguntar. No caso, Lu, ó, o ideal é que você já traga a sua pretensão lá no formato, você é PRH, né? Lá no formato do FEM, como a gente coloca lá no PRH. E aí, se ele não tiver citado os benefícios, depois, num alinhamento pós-entrevista, você pode perguntar. Não é o mais estratégico você perguntar de benefícios na entrevista, porque você está ali, de fato, com tempo. Você está com tempo escasso ali daquela pessoa. Pô, faz pergunta inteligente. Eu até fico aqui, ó, brincando com as pessoas. Eu falo, cara, tem gente que eu entrevisto para a empresa Ricarreira, para minha empresa, tá? Para eu contratar aqui para minha empresa. Falo, velho, você está, modéstia à parte, com o melhor mentor de carreira, podendo ser entrevistado por mim, receber feedback por mim, pegar uma dúvida boa lá, e você vai perguntar quais são os benefícios da empresa. Você vai perguntar coisa besta. Cara, aproveita esse momento ali. Aproveita esse momento para fazer uma pergunta inteligente. Então, cuidado com vocês, tá? E aí, por que eu trouxe esse ponto aqui? Para vocês, dessa imagem, né? 3 sinais que o recrutador gostou de você e tal. Qual o objetivo quando a gente faz isso aqui? De pesquisar a empresa, usar a regra 2 minutos, fazer perguntas inteligentes. O nosso grande objetivo, gente, é que vocês fiquem sendo lembrados. Vocês aqui, vamos lá. Vocês usam o Instagram? Todo mundo aqui usa o Instagram. Quem usa o Instagram, me segue no Instagram depois, viu? Caso não me sigam aí, ó, tá aqui embaixo, @rick.ricarreira. Tem meu canal do YouTube também, @rick.ricarreira, e meu LinkedIn, rick-ricarreira. Ó, se vocês aí usam o Instagram, quem usou o Instagram hoje de manhã? Só para poder saber, usou o Instagram. Normalmente,
Você lembra de tudo que você viu no Instagram? Não, né? Normalmente você usa esse processo aqui de compartilhar. Você compartilha todos os posts que aparecem no seu Instagram? Com sua esposa, seu marido, com algum amigo? Não. Você salva todo post? Também não. Comenta todo post? Não. Curte todo post? Não. O que você... Qual é a postagem que vai fazer com que você tenha mais interações? É a postagem que vai marcar você. Ou para você curtir, ou para você comentar, ou para você salvar e tal. Quando a gente faz uma boa entrevista, a gente tem que ficar marcado na cabeça do recrutador, na cabeça do gestor. A gente tem que fazer esse processo para que o recrutador curta a gente. A gente tem que fazer um processo para que o recrutador comente algo legal que a gente falou ali na nossa história, nas nossas respostas. A gente tem que fazer uma entrevista para que o nosso perfil fique salvo na cabeça do recrutador. A gente tem que fazer uma entrevista para que o recrutador compartilhe o nosso perfil do LinkedIn, compartilhe o nosso perfil do currículo ali com o gestor da vaga, para falar, ó, esse perfil eu indico. Então a gente tem que ficar memorável, gente. E para a gente ficar memorável, a gente precisa aqui, ó, parar de fazer essas 3 coisas. Pesquisar sobre a empresa já vai ser diferente dos seus concorrentes. Usar a regra dos 2 minutos já vai ser diferente dos seus concorrentes. Fazer perguntas inteligentes já vai ser diferente dos seus concorrentes. Então, o tempo todo agora, para vocês conseguirem emprego em 51 dias, para vocês realmente passarem nas entrevistas, pensem como que eu posso me destacar da maioria, para ficar marcado, para que a pessoa salve o meu perfil, para que a pessoa compartilhe o meu perfil, para que a pessoa curta o meu perfil e que eu consiga meu emprego em 51 dias. Tenta ter essa mentalidade aqui, tá? Tenta botar esse gatilho. Aí, ó, o Fabiano botou somente coisas relevantes. Rick, perguntar sobre o tempo da entrevista é adequado? Tipo, quando que vai ser a próxima entrevista? É isso, Fabiano? Não é uma pergunta tão inteligente para você fazer já de cara. Vale a pena você fazer? Você pode fazer mais para o final. Se você tiver, por exemplo, 5 perguntas para fazer, deixa essa para o final. Mas já começar com essa não eleva a sua senioridade. É uma pergunta que eu considero aqui besta para ser a sua primeira pergunta de entrevista. Tá? Então, um grande ponto aqui, gente, que a gente precisa fazer é ser memorável. É que as pessoas lembrem. E lembrar do nosso rosto. Lembrar do nosso rosto. Porque quando a gente chegou na entrevista, a gente saiu de contato frio, apenas uma análise de currículo, uma análise de GUP, e foi de fato para a entrevista. A ideia é que eles lembrem ali do nosso rosto e já conectem o nosso rosto com as histórias que a gente contou. Então isso aqui é muito importante. E aí, eu vou só fazer um parênteses aqui, se vocês toparem, para poder analisar algumas fotos de LinkedIn para vocês. Porque tem gente que acha que foto de LinkedIn não é relevante, mas é super relevante, principalmente pensando em entrevista também. Enquanto a pessoa estiver te entrevistando, ela vai estar ali avaliando o seu LinkedIn ao mesmo tempo. E aí, ela precisa olhar o seu rosto na videochamada ou numa entrevista presencial e olhar o seu LinkedIn lá, a foto, e falar, é a mesma pessoa. E falar, opa, agora sempre que eu olhar depois o LinkedIn dessa pessoa, assim que a entrevista acabar, eu vou lembrar do que ele me contou. Então, foto, gente, é um pilar importante dentro do LinkedIn, tá? Mas deixa eu pegar aqui algumas fotos da galera que se inscreveu no nosso curso gratuito. Olha só, o Gabi eu até peguei aqui, ó, que ele mandou aqui antes das 9. Olha só, dessas 5 fotos, Fábio, Gabriel, Gil, Gustavo, Lari, todas essas pessoas se inscreveram no nosso curso gratuito aqui, e aí eu peguei lá da galera que preencheu o nosso check-in. Qual é a melhor foto para vocês? E aqui eu não estou perguntando quem é a pessoa mais bonita. Não estou perguntando quem é a pessoa mais bonita, porque não estamos falando de beleza. Estamos falando de princípios aqui de ficar lembrado. Da pessoa falar assim, pô, eu já estudei com o Fábio, ou eu já entrevistei a Gil, eu lembro da entrevista da Lari. Qual é a melhor foto? Vocês conseguem perceber aqui? É o Fábio, é o Gabriel, é a Gil, é o Gustavo, é a Lari. Vamos ver aqui, deixa eu ver. A Larissa mostrando o rosto, legal. Ó, isso aqui, ó, que a Edi falou, tá certinho. Uma coisa que muita gente peca nesse processo aqui de foto é colocar uma foto distante. Então, por exemplo, olha a Gil. A foto da Gil tá uma foto distante. Vocês estão vendo como tá distante? Se eu tô passando pelo feed ali do LinkedIn, talvez eu não consiga lembrar do rosto dela. Quanto mais próximo, melhor. Quem são as pessoas aqui que estão com a foto com um zoom bom? Tanto a Lari, acho que no meu mouse não está aparecendo, né? Deixa eu compartilhar desse jeito aqui, que o mouse vai aparecer. Acho que agora o mouse aparece, que aí fica mais didático. Tanto a Lari, quanto aqui o Fábio, estão com zoom ok. O Gustavão também, tá? Dá para encostar um pouquinho mais. O Gabi até que tá com um zoom legal. Só que ele tá com a mão na boca. Né? Não é legal isso aqui. Não é legal você colocar a mão na boca. Não é legal esse quadro aqui. O que foi essa? Qual é o objetivo desse quadro? É mostrar que você é estudioso? Qual é o objetivo aqui dessas letras aqui com o Gustavo? Qual é o objetivo aqui dessa luz aqui na Gil? Então, toma cuidado, tá? Qual é o objetivo do Fábio aqui? Ele tirou essa foto aqui numa festa.
Tomem cuidado com a foto, porque isso aqui, gente, tem alguns princípios que são bacanas. Agora, tem um princípio importante de foto, e aí avaliem a sua foto, se a sua foto tá assim, que é o sorriso. Vocês percebem que o Fábio é a pessoa mais simpática de todas? Com um simples sorriso? Simples sorriso. Sorriso, gente, faz parte do processo. Por exemplo, se a Lari tivesse aqui, ó, essa foto da Lari tá ótima. Tá transparente, tá uma foto aqui iluminada, tá uma foto com bom ângulo, tá uma foto aqui que não tem nada no fundo que atrapalha ela. Agora, se ela botasse o sorrisão mostrando o dente, chamaria mais atenção. Isso aqui geraria mais gatilhos. E eu sei que para alguns fotos pode parecer besteira, mas muda o jogo. Muda o jogo para quando a pessoa está passando no LinkedIn, muda o jogo quando a pessoa está te entrevistando e olhando a sua foto ali ao mesmo tempo, muda o jogo para a pessoa falar assim, cara, eu estou entrevistando uma pessoa, mas no LinkedIn a foto é totalmente outra. Como assim? Então, se preocupem com cada detalhe do LinkedIn de vocês, tá? A gente aqui no nosso treinamento do PRH, a gente analisa 65 pontos do LinkedIn dos nossos alunos. 65 pontos. Foto é uma delas. E aí, não necessariamente você precisa ter os 65 pontos, o LinkedIn nunca vai estar perfeito. Mas tem algumas coisas ali que geram gatilho mental. Então vocês têm que ficar prestando atenção, tá? Deixa eu ver aqui a questão da foto. Ó, a mão na boca e a Gil tá muito longe, parece criadora de conteúdo. É, a mão na boca. Vamos tirar essa mão na boca aí, perfeito. O fundo da foto do Fábio não ajuda. Perfeito, atrapalha um pouco mesmo. Deixa eu ver. Posso postar a foto com a beca de formatura? Não é o ideal, Edu. Não é o ideal. Por quê? Porque não é a história que você quer contar. Você quer contar o quê? Ah, eu me formei? O fato de você ter se formado vai estar lá embaixo na parte da formação acadêmica. Não é a sua melhor história. A melhor história para vocês trazerem na foto de vocês é um sorriso, uma foto transparente, uma foto clara, tá? E tudo bem se o seu dente for amarelo que nem o meu. Se vocês forem ver minha foto lá do meu LinkedIn, é um sorrisão, amarelão, e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Não, o que importa aqui não é beleza, não é a questão do dente ser branco, nada. É a questão do gatilho da simpatia, um bom zoom, uma foto clara, não tem nada no fundo que atrapalha vocês. Combinado? Tudo isso vai ajudar vocês aí no processo de entrevistas. Aí a gente precisa ficar... Gravem isso, ó. Se vocês puderem anotar uma coisa para a live de hoje, eu preciso ser lembrado. Preciso ser lembrado ali. E eu vou ser lembrado e vou chamar atenção. Por isso que meu rosto fique marcado na cabeça do recrutador, da gestora que me entrevistar, da pessoa que for. Eu tenho que ficar com o meu rosto marcado. E isso vai mudar o jogo para vocês conseguirem o emprego de vocês. E, ó, para quem quer aí, melhorar ainda mais no processo de entrevistas, eu recomendo que vocês assistam aqui, ó, esse vídeo que tem aqui no nosso canal do YouTube. Para quem ainda não viu, tem mais de 1.700 vídeos gratuitos, tá? Aqui no nosso canal do YouTube, vocês podem assistir tranquilo, tudo de graça para vocês. E um dos vídeos que eu recomendo que vocês assistam é o vídeo aqui do Emanuel. Ele fez transição, aumentou R$1.000 o salário dele, recebeu 3 propostas em 11 dias para a área de dados, e ele fala como que ele melhorou o processo de entrevistas. Vocês podem botar lá, ó, dedicado especialista número 99. A gente tem aqui mais de 100 dedicados especialistas, e olha só um trecho da entrevista dele de 1 hora, o que ele fala. Eu achava que eu sabia levar bem uma entrevista, cara, mas quando a última que eu fiz, que foi na sexta-feira, que é uma das que eu tô esperando, que é a vaga ideal, cara, a minha esposa tá ligada, ela tava aqui na sala, eu saí do quarto, eu falei, eu botei o entrevistador aqui na minha mão, porque você aprende o roteiro certinho das principais perguntas, e quando a pergunta ela não vem, a gente aprende a como dar uma resposta bacana e utilizar o que aprende dentro da metodologia para se destacar, cara. É outro nível, assim, realmente. Para quem acha que tá bom, vê que não tá bom, e para quem sabe que tá ruim e precisa melhorar, é o caminho, assim, que facilita muito. Para você contar a sua história, realmente. Não é desonesto nem nada, é só realmente contar a sua história da melhor forma. E aí, ó, lá na entrevista, aqui foi só um trecho, tá? Mas na entrevista do Emanuel, que é 1 hora de papo, ele fala mais sobre esse processo de entrevista. E esse processo de colocar a pessoa na mão, de colocar o recrutador na mão, é o quê? Quando a gente para de cometer aqueles erros que eu falei com vocês. Quais são os 3 erros, para quem não lembra? Não pesquisar sobre a empresa, passar dos 2 minutos, fazer perguntas bestas no final. Claro que tem muitos outros princípios que são importantes aqui para a gente poder chamar atenção numa entrevista, mas já de cara aqui para agora, já melhora esse ponto nas suas próximas entrevistas. Faz isso, melhora a sua pesquisa. Respeita a regra dos 2 minutos, grava áudio para você ver se está, de fato, com 2 minutos cada resposta e pense em perguntas inteligentes para o final. Senão, seu rosto não vai ficar marcado. Seu rosto tem que ficar na cabeça dos recrutadores, na cabeça dos gestores que estão te entrevistando.
Tá bom? Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.